Há algo que nenhum de nós pode ter. É totalmente impossível possuir o que quer que seja gratuitamente. Olá, seja muito bem-vindo a esse canal. Eu estou muito feliz que você está aqui e estou muito honrado com a sua presença e de poder te guiar aqui nos estudos do livro do Dr. Joseph Murphy, A Fórmula Secreta. Então nós estamos no capítulo A Única Coisa que Não é Possível Possuir. Gente, esse capítulo aqui eu fiz várias anotações, então eu vou passar por várias partes aqui com vocês que eu considero importante. Então talvez esse vídeo seja um pouco longo, mas eu posso afirmar para vocês que tem muita coisa legal aqui. Se você ouvir com atenção, você vai poder pegar muita coisa para sua vida, muita coisa que vai ajudar na construção de coisas maiores. Esse capítulo é muito importante. Todos os outros são, mas esse capítulo, pelo menos para mim, trouxe muitos insights. Então foi por isso que eu separei aqui várias coisas que eu considerei importantes. E aí, claro, eu quero muito que você, à medida que você vá ouvindo, vai comentando aqui com a gente, porque isso daqui é um livro, são vídeos de estudo. Então é muito importante saber a sua opinião, qual é a sua visão a respeito do que a gente está falando aqui, para que as outras pessoas que vão assistir esse vídeo possam também ter outras visões a partir de outros olhares. Em estudo, isso é muito importante, porque a gente sai do nosso lugarzinho ali e começa também a criar espaço e abrir espaço para olhar um pouco através das lentes do outro. Vamos começar a aula então? Então vocês viram como eu comecei o vídeo, né? Com a frase aqui: há algo que nenhum de nós pode ter. É totalmente impossível possuir o que quer que seja gratuitamente. Aí eu anotei aqui também: há sempre um preço a pagar. Nada é de graça. Já viu aquela frase, não existe almoço grátis? Então é muito isso que o Joseph Murphy está falando aqui nesse capítulo. E aí ele traz aqui também um outro verso, né, de Paulo da Bíblia, que é: pela graça seremos salvos por intermédio da fé. Ou seja, não é de graça, é preciso ter fé. Então, muita atenção nisso, porque ele vai falar muito sobre isso ao longo desse capítulo aqui, tá? Muitas coisas parece que é dado a gente de graça, mas não é. A gente precisa sim colocar foco, colocar concentração, colocar energia, colocar fé e colocar ação para que a gente tenha um resultado que a gente espera das coisas. Então vou começar aqui, ó. Eu vou ler já a primeira coisa que eu marquei. A receptividade é, por natureza, um atributo da inteligência infinita, que responde a todos os seres humanos. O que acontece quando aprendemos a andar, a nadar ou a dançar? Repetimos uma e outra vez determinados padrões de pensamento em ação e, num dado momento, tais habilidades são totalmente assimiladas, tornando-se assim uma segunda natureza. Esta segunda natureza constitui a resposta da mente subconsciente ao pensamento e à ação consciente. Então tem outra coisa que ele fala aqui que é muito importante, que eu falo muito para os meus alunos, inclusive lá para os meus alunos da jornada. Gente, tem um link aqui na descrição para quem quiser entrar na fila de espera para a jornada, tá? A gente começou um agora em janeiro e a próxima eu não tenho certeza da data, mas provavelmente vai acontecer entre maio e junho, tá? Mas quem já quiser ficar lá no grupo para ir recebendo as informações, é só clicar no link que tá aqui. Então eu falo muito isso para os meus alunos. Por que às vezes, né, uma pessoa, ela estuda um único tema a vida inteira, né? Porque, gente, nenhum assunto pode ser esgotado, né? Tudo a gente pode estar estudando continuamente, né? Inclusive, estudando até com outras pessoas, como eu falei aqui no começo, para que a gente tenha outras visões também daquilo que a gente está estudando. Mas o que ele quer dizer aqui, de fato, é que é necessário a repetição. A repetição é importante para que a gente tenha resultado. Então grava bem isso daqui. Por isso que tem muitas coisas que eu ouço, livros que eu leio, que eu vou lá e leio de novo. Esse livro, por exemplo, é a segunda vez que eu tô lendo.
Agora estou relendo os capítulos para anotar aquilo que eu quero trazer no vídeo, porque são muitas coisas. Então, por exemplo, aqui, a gente começa a dirigir. Você aprendeu a dirigir, tudo é muito mecânico. Você ainda não tem os caminhos neurais lá na tua mente construídos para te ajudar nesse processo. Então, é um processo que está sendo construído. Como que a pessoa se torna um bom motorista? Dirigindo muito. Como a pessoa se torna um bom cozinheiro? Cozinhando muito. Como a pessoa se torna um bom professor? Dando muitas aulas. Então, a repetição, ela é importante em qualquer processo de aprendizagem. Por exemplo, a criança, né, quando tá aprendendo a andar, ela anda, cai, anda, cai, anda, cai, cai, anda, cai, anda. É um processo de aprendizado, mas é na repetição que ela aprende a ficar em pé, sem cair. Então, Joseph Murphy já traz isso bem no começo aqui desse capítulo. O preço a pagar nesse processo de aprendizagem traduziu-se em atenção, dedicação, lealdade a um princípio, constância, disciplina e determinação. Tem uma coisa que o meu professor fala, que eu repito também para os meus alunos, que é: só a constância da prática produz bons resultados. Então, a pessoa aprendeu uma técnica, aprendeu algo muito legal, ela vai lá e faz a primeira vez. Ai, não deu certo. Ficou nervoso, não quer fazer mais. Eu tenho um filho de 7 anos e às vezes eu vejo que isso acontece com ele. Ele vai tentar fazer uma coisa pela primeira vez, não dá certo. Aí ele vai fazer a segunda, não dá certo, da terceira, não dá certo, ele fica nervoso e não quer fazer mais. Então é um trabalho de explicar, olha, você tá aprendendo, né? E é assim mesmo. Foi assim para andar de bicicleta, foi assim para andar de skate, foi assim para andar de patins, foi assim para aprender a nadar. Hoje ele já faz tudo, porque também a gente vai ajudando. Então precisa disciplina, precisa constância, tá? Precisa dedicação, precisa determinação, precisa atenção, é fazer com atenção. Eu tô aqui gravando esse vídeo com vocês agora, então nada mais lá fora importa. Eu tô aqui, ó, o meu celular e eu imaginando vocês aí assistindo o vídeo. Aí, outra coisa que eu anotei para falar, deixa eu ver, deixa eu passar por isso aqui, ó. Como vemos, na realidade, pagamos um preço por tudo, tá? Preço esse que pode traduzir-se em reconhecimento, aceitação ou convicção. Se concedermos atenção, dedicação e lealdade a qualquer tema, acabaremos inevitavelmente por aceder aos seus segredos e às suas sutilezas. Em contrapartida, mantemos-nos ignorantes e inábeis relativamente aos temas a que não dedicamos a nossa atenção, independentemente de se tratar de física, de química ou de matemática. Então, não tem nada que a gente não possa ser bom se a gente não se dedicar. Porque a gente já ouviu tanta história, tem tanta história nesse mundo que serve de exemplo pra gente, de pessoas que decidiram se dedicar a algo e que se tornaram mestres naquilo. Independente de idade, independente de gênero, independente de status social, independente. É a fé, é a motivação, é a dedicação, é a constância e a atenção que faz as coisas acontecerem, tá? Então aí você traz para sua vida o que é aquilo na minha vida que eu gostaria de desenvolver, de melhorar, e eu não tô fazendo nada disso que Joseph Murphy fala aí no livro. Ah, é porque é muito difícil meditar, por exemplo, né? Eu dou aula de meditação também. E nas aulas, nas práticas de yoga, também faço ali um momento de meditação com os alunos. Então as pessoas sempre me falam: ah, Eva, eu tenho muita dificuldade de meditar. Gente, todo mundo tem. Todo mundo tem. A diferença é que tem gente que pratica e tem gente que não pratica. Quem pratica vai melhorando essa habilidade. Quem não pratica porque viu que é difícil, é difícil, eu não quero fazer e tá tudo bem. Então, assim, é mais honesto você dizer que não quer do que você dizer que não faz porque é difícil. Porque tudo que a gente não sabe é difícil no começo. Então, tudo a primeira vez é muito difícil. A fé que ele fala aqui, ela não reside num credo, num dogma, numa igreja, num ser humano ou coisas afins, tá? Então, essa fé é algo de dentro. É um desejo profundo e uma fé inabalável de que eu posso conseguir. Então, gente, assim, é uma fé que vem de dentro. Primeiro é aquele desejo profundo da sua alma.
né? Poxa, eu quero tanto transformar isso, mas será que você quer mesmo? Então, às vezes, é você ter a fé naquele desejo que brota do seu coração e pensar nas possibilidades de fazer com que ele se concretize e não nas dificuldades. Entendeu qual que é a sacada? É pensar nas possibilidades que eu tenho ou também colocar na mão do universo. Olha, o que eu posso fazer para que isso aconteça? Então faz aí uma observação na tua vida de coisas que você decidiu que você queria, mas que, né, tinha uma certa dificuldade, mas você encontrou maneiras e deu certo. Tenho certeza que você tem alguma coisa para falar. É disso que ele tá falando aqui, tá? Então, quando a gente tem um desejo profundo na nossa alma, a gente coloca energia naquilo, mas a energia de fazer com que aquilo aconteça, sabendo que aquilo vai acontecer. Desenvolvemos a fé quando acedemos ao conhecimento dos pensamentos ou de coisas específicas. Atraímos para as nossas vidas em conformidade com o que sentimos. Tornamos-nos aquilo que cultivamos na nossa imaginação. A fé manifesta-se quando sabemos que uma ideia animada pela emoção ou sentida como verdade é impressa na mente subconsciente e se manifesta no mundo tangível como uma forma, uma função, uma experiência ou um acontecimento. É aqui que entra a fé nas leis da criação que regem a nossa própria mente. É aqui que entra a fé numa inteligência infinita que reage ao nosso pensamento. Por sabermos que ela responde quando a invocamos, depositamos uma fé consistente nesse processo e fortalecemos a nossa convicção a esse respeito, viu? Então é isso que eu acabei de falar para vocês, que quando a gente tem essa fé inabalável de que a gente quer muito algo e que aquilo vai se manifestar numa hora ou outra, a gente acaba atraindo situações ou até pessoas para nossa vida que vão colaborar para a concretização desse teu desejo. Se você tem um desejo por algo, o desejo, ele já é um sinal de que aquilo já existe, né? É só você ter paciência para você se conectar com essa nova realidade. Não só paciência, tá? Mas entrar na ação também. Joseph Murphy fala disso aqui. Na verdade, essa inteligência infinita nada mais faz por alguém que não participe no processo. Então é isso, é ação. Você precisa participar do processo, né? Como? Com aquilo que está nas suas mãos hoje. A gente faz aquilo que é possível fazer, tá? Mas é preciso fazer algo, entrar em movimento. Ele traz aqui algumas histórias durante o livro todo, tá? E nesse capítulo ele também traz algumas de pessoas que falaram para ele que algumas coisas não davam certo ou não se realizavam. E as pessoas não acreditavam nessa ideia de que só a fé ajudaria, né? Como o caso de uma mulher que tinha problema de pele. Ele falou assim: olha, nada é de graça, você tem que pagar o preço. E ela pagava, mas em medicamentos. Mas não era esse o preço que ele estava falando. Ele estava falando o preço da fé, tá? Foi quando ela se rendeu e ela começou a fazer uma oração específica para a situação dela e a oração para que ela tivesse fé de que Deus, de que a criação poderia resolver o problema de saúde dela. E o que aconteceu? O problema de saúde dela foi resolvido. Outra coisa que ele fala, além da fé, é sobre você ter certeza do que você quer. E aí ele fala assim: acontece que o subconsciente não responde às mentes divididas e confusas. Então, assim, você precisa saber o que você quer. Se você tem uma mente muito confusa, se você duvida muito, você não vai trazer para você aquilo que você deseja, aquilo que você quer. Então é na vida profissional, é na vida pessoal. Ah, eu quero um emprego assim, eu quero um emprego assado, eu quero um relacionamento assim. Ah, eu vou trocar de carro, eu quero um carro desse jeito, eu quero um carro ano tal, modelo tal. Precisa saber o que quer. Gente, é um mínimo, né? A gente precisa ter clareza do que nós queremos. Então, muita gente não sabe o que quer. Gente, tem muita gente que você pergunta, né? E aí faz a pergunta para você agora para ver se você tá nesse grupinho aí. Que se eu te perguntar, quais são os seus desejos? O que você quer da vida? A pessoa vai ficar confusa. Ela não vai saber responder.
porque não sabe o que quer. E aí a vida vai passando, os dias vão passando, a pessoa tá sempre reclamando da vida, da situação, da política, do vizinho, do bairro, do tempo, mas a pessoa não sabe o que quer. Ela não tem clareza do que ela quer. E aí as coisas não acontecem, ficam emperradas. Aí olha só o que ele fala aqui. O agricultor precisa de pôr sementes no solo para obter uma colheita. De igual modo, compete-lhe decidir se pretende obter uma colheita de trigo, de aveia ou de cevada. Há um processo decisório. Ele planta a semente no solo, o que significa que para receber tem de dar. Neste caso, o agricultor oferece sementes ao solo. De igual modo, para recebermos, deveremos em primeiro lugar semear a nossa mente. Assim, antes de recebermos prosperidade, devemos imprimir a ideia de prosperidade na nossa mente subconsciente. Ora, tudo que é impresso no subconsciente manifesta-se inevitavelmente no mundo físico. Então é isso. O agricultor, se ele quer cevada, ele vai ter que plantar a semente tal. Se ele quer batata, ele vai ter que plantar a semente equivalente. Então, dependendo daquilo que você quer colher, você vai ter que plantar aquela semente. E aí, olha o que ele falou aqui. Há um processo decisório. Então, você decide, ok, eu sei o que eu quero, eu vou decidir o que eu quero e vou começar a agir em favor disso. Então, eu vou dar um exemplo. A pessoa quer um relacionamento, mas ela não tem um histórico, né, de bons relacionamentos anteriores. E aí ela começa, aí ela tá sempre falando de que não dá certo, não encontro alguém legal, hoje em dia ninguém quer compromisso sério, é difícil encontrar uma pessoa. Presta atenção no que fala, porque a fala, ela é o primeiro, eu falo que é o primeiro degrau para a realização dos nossos desejos. Porque o que você fala vai ficar impresso lá no seu subconsciente. Aquilo ganha uma forma, cria uma forma, né? E aí, além disso, tem os processos de filtros mentais. Então, você vai criando filtros e filtros na sua mente, e aí você vai sendo levada para situações que vão honrar aquilo que você fala, aquilo que você plantou, aquela sementinha que você plantou lá. Aí o que vai acontecer? Você realmente vai encontrar pessoas que não querem relacionamento sério, que não querem nada sério com ninguém, que não estão comprometidas e tudo mais. Então, gente, se observar na nossa fala é muito importante. E observar o que a gente pensa. Tem uma técnica que eu aprendi no Theta Healing, que quando vem um pensamento ruim na mente, cancela, cancela, cancela. Eva, será que isso resolve mesmo? Não sei, mas vai me educando para que eu tô dando um comando para mim que aquele tipo de pensamento não vai construir nada de positivo para mim, tá? Aquele tipo de pensamento vai fortalecer filtros na minha mente que vão me trazer situações condizentes com ele, viu? Não dá para plantar batata e querer colher arroz, tá? Então é um processo. Não existe almoço de graça. Tem que fazer a sua parte. O mundo inteiro já existia quando cada um de nós nasceu. A única coisa que podemos oferecer a Deus, ou, por outras palavras, ao Espírito vivo que é intrínseco, é reconhecimento, honra, lealdade e devoção. Esta é, de fato, a única coisa. Chama-me e eu responderei. Estarei contigo nos momentos de tribulação e porque conheces o meu nome, enaltecer-te-ei sempre. Então é isso, é acreditar nessa força criadora do universo, é ter fé de que tudo o que você deseja, tudo o que você quer, já existe lá. E reconheça, né? Ele tá falando aqui de reconhecimento. Reconheça essa força, honre essa força que guia as nossas vidas. Algo mais nos é dito. Antes mesmo de chamares, responder-te-ei. E enquanto falares, escutar-te-ei. Então, gente, é isso daqui. Antes mesmo de você desejar algo, Deus, o Criador, ele já sabe o que você quer. Então, pensa o seguinte, algumas coisas acontecem na vida da gente, não é do jeito que a gente planejou, mas é do jeito que a gente precisava que acontecesse. Porque o Criador, Deus, o universo, ele já sabe o que você precisa
antes de você pedir. Então confia no processo da vida e deixa a vida acontecer. Claro, faz os seus movimentos, fortaleça a sua fé, saiba o que você quer, entre em ação, mas acredita que antes mesmo de você pedir, ele já sabe o que você precisa. E aí ele fala aqui também sobre a intuição, né? A intuição é-nos intrínseca. Podemos receber ensinamentos a partir do interior. Somos portadores de telepatia, de clarividência e de todas as faculdades afim. Podemos alterar as nossas mentes e os nossos corpos. Na realidade, podemos mudar o que quer que seja. Para tanto, necessitamos de modificar os nossos pensamentos e preservar essas alterações. Então, não basta só modificar os seus pensamentos. É preciso permanecer, preservar esses pensamentos, se manter na disciplina, se manter na constância deles. E aí, essa fé, e quando o Joseph Murphy fala aqui dessa intuição, é que quando a gente desenvolve essa fé que tudo é possível, que existe uma força que está se movimentando para o nosso bem, a gente também abre espaço para a nossa intuição. E a nossa intuição é a voz do nosso eu interior falando pra gente, orientando a gente naquilo que a gente precisa fazer. Então, se a tua mente é muito turbulenta, né? Se a tua energia tá muito pesada, se você não cuida ali dos teus pensamentos, não tá regando o teu jardim, né? Se você não cuida da tua energia, da energia da tua casa, não vai ter espaço para intuição. A tua voz interior não vai conseguir falar com você, não vai conseguir te passar as mensagens que ela quer te passar. O mero fato de desejarmos o que quer que seja comprova a partida a existência do que é desejado. Então é aquilo que eu falei. O desejo, ele é a prova que aquilo que eu desejo já existe, né? É só ter paciência e entrar no movimento para que o momento adequado as coisas elas aconteçam. E não tem tempo, tá, gente? Eu posso desejar muito algo hoje e isso acontecer amanhã, mas pode ser que aconteça daqui a um ano. Não tem tempo, tá? Não tem tempo. Depende também de outros fatores, que aí no yoga a gente fala de karma, né? Também tem a questão do karma, mas aí a gente não vai entrar nesse assunto aqui agora. E aí olha aqui, ó. Filho, estás sempre comigo e tudo que eu possuo é teu. Tudo está a postos desde que a mente se estabeleça no devido alinhamento. Então é isso. Esse tempo para as coisas acontecerem é quando você entra no alinhamento, tá? E essa fala aqui, filho, estás sempre comigo e tudo que eu possuo é teu. Eu gosto de brincar que eu falo que eu sou a filha do Criador. Então, se eu sou filha do Criador, eu sou herdeira de tudo isso, né? Então, tudo é meu também, né? Tudo também me pertence. Então, eu preciso ter... Primeiro, criar um estado interno de contentamento. No yoga a gente chama de santosha, né? É um dos preceitos éticos do yoga. A gente adquirir contentamento em relação à nossa vida, em relação às situações que vão acontecendo na nossa vida, para que a gente também não entre na energia da dor, né? Da dúvida, da incerteza. E aí, com essa energia e com esse sentimento de contentamento e sabendo o que você quer, é tudo questão de alinhamento. A gente cria aquele alinhamento para que as coisas venham até nós, para que os nossos desejos se concretizem. Ou às vezes pode ser até melhor do que o esperado. Não tem aquelas pessoas que falam assim: ai, mas eu nunca pensei que aconteceria desse jeito, foi muito melhor do que eu imaginei. E é isso. É isso, isso também pode acontecer. De repente, aquilo que você está desejando aí vai acontecer muito melhor do que você está imaginando. Acredita! Há tantas possibilidades no mundo, tantos milagres, né? Eu falo milagres porque eu não acredito em milagres, eu acredito em merecimento, em sincronicidade. Einstein amava a matemática, ele fala, dá um exemplo aqui, ele, como eu falei, traz vários exemplos, né? Einstein amava a matemática e a matemática revelou-lhe os seus segredos. Fascinado pelas leis e pela mecânica do universo, dedicou-se ao seu estudo. A teoria do tempo unificado surgiu-lhe como um flash que iluminou a sua mente consciente e racional. Podemos assim afirmar que Einstein investiu a sua atenção
a sua dedicação e o seu trabalho no tema do tempo, do espaço e da quarta dimensão. O seu subconsciente, em resposta a esse investimento, revelou-lhe os segredos inerentes a esses tópicos. Não existe almoço grátis? Tá aqui, né, gente? Não tem nem o que falar sobre isso, tá? A resposta vem. A resposta vem. A culpabilização e a autocrítica contam-se entre as emoções mais destrutivas. Com efeito, elas segregam veneno psíquico no nosso sistema e roubam-nos a vitalidade, força e equilíbrio, debilitando assim o nosso egoísmo. Tem uma coisa que eu falo muito para os meus alunos na aula de yoga, é que o yoga é um momento ali de autoconhecimento, né? E aí eu falo sempre, gente, traz o olhar para dentro, não perde essa oportunidade de se observar durante a prática, mas tirando o olhar de crítica e de julgamento, porque você viu o que ele falou aqui? Isso é autodestrutivo. Aí outro exemplo que ele traz aqui. Uma pessoa que vive na escassez tem de pagar o preço, e esse preço não se traduz em longas horas de trabalho árduo, mas na incorporação da ideia de abundância na sua consciência. Então, o trabalho maior, e ele deixa isso muito claro, acho que em tudo que a gente falou aqui até agora, é aqui, ó, é na mente. Não é um esforço físico, é um esforço mental, né? Tem uma coisa que a gente fala que é a mente mente, né? E o yoga, ele é uma técnica de controle mental, a meditação é uma técnica de controle mental. Então, quando você aprende a observar a tua mente, a observar as historinhas que a tua mente estão contando ali para você, você dá oportunidade para transformar isso. E esse é o maior trabalho. E isso, gente, precisa de energia. A gente fica cansado, tem muitas pessoas que trabalham ali sentado o dia inteiro, mas é aqui, ó, pensando, se sente totalmente esgotada, porque pensar também cansa. E esse trabalho aqui é um trabalho de você sair do modelo automático e criar consciência dos seus pensamentos e ir transformando os seus pensamentos, tá? Bom, eu vou fazer o seguinte, eu vou finalizar esse vídeo aqui e aí eu vou fazer a parte 2 dele, para não ficar muito longo, tá bom? Então eu vejo você na parte 2. Se você tá gostando, curte aí, compartilha, comenta aí o que você tá achando até agora e aí a gente vai para a parte 2.